Graça e paz a todos os irmãos e as irmãs. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do 19. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, a partir do verso 19. Palavras de Jesus dizem assim, Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no inferno ou no Hades. Em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja que mais uma vez aqui o Senhor reúne. Pedimos que o Teu Espírito, Espírito Santo, que inspirou esta passagem e a preservou, este mesmo Espírito agora ilumine as nossas mentes, os nossos corações e ministre a fim de que haja lugar para esta palavra, essa semente enviada da parte do Senhor. E que assim produza o fruto pelo qual foi enviada, fruto de vida eterna, porque a Tua palavra não volta vazia. É a nossa oração para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro, irmãos, que no meu primeiro ministério tinha uma irmã que ela era enfermeira, trabalhava em um hospital e ela contava das suas experiências de ver pessoas partirem. Ela teve algumas experiências de ver pessoas partindo. E o testemunho dela é que algumas partiam completamente desesperadas.
enquanto outras partiam em plena paz. Uma foi uma velhinha que numa manhã disse a ela assim: filha, hoje Jesus me disse que vai vir me buscar. É mesmo, senhora? É. Hoje Jesus me disse que Ele vem me buscar. E naquele mesmo dia ela partiu. Em plena paz. Em plena paz. A verdade, irmãos, é que esse dia, a não ser que Jesus volte antes, Ele vai chegar para todos. Não importa se uma pessoa é rica ou se ela é pobre, não importa se ela é letrada ou se ela mal foi alfabetizada, não importa se ela tem alguma fé, ou se ela rejeita todo e qualquer tipo de fé, esse dia vai chegar, como mostra aqui, nessa história que nós lemos, que Jesus conta a respeito de dois personagens tão distintos, vivendo em aspectos da vida tão outros, um extremamente pobre, o outro de uma riqueza quase que absurda. Um que Jesus lhe apresenta como Lázaro, ele tem um nome. Talvez porque Jesus o conhecesse. O outro, apesar de rico, Jesus apresenta sem nome. Alguns na tradição da igreja vão sugerir que ele se chamava Divas. Mas na verdade, Divas simplesmente é a palavra rico em latim, então não cabe. Um morre e é levado pelos anjos até o seio de Abraão. O outro morre e o texto simplesmente diz que é sepultado, porque é a mesma palavra para Hades, ou para o mundo dos mortos, e lá começa o seu tormento, mostrando que a morte nos iguala, ela chega para todos nós. Ela chega para toda e qualquer pessoa, e só uma coisa que diferencia uma pessoa da outra, nesse dia, é que alguns estão preparados, outros não estão. Alguns talvez não estejam preparados porque não querem falar do assunto, fogem do assunto. Outros talvez porque vivem como se esse dia nunca fosse chegar. E outros talvez porque estejam confiantes demais. Como era o caso de John Wesley, um homem muito devoto, chegou a fundar o Clube da Santidade. Mas quando se viu diante da morte, num navio à beira de um naufrágio, se desesperou. Então a pergunta, irmãos, é: o que é necessário para estar preparado? Pergunto a você, independente se você se reconhece como um crente ou não, você está preparado? O que é necessário para estar? Eu creio que esse texto mesmo nos dá algumas respostas. A primeira, irmão, cuidado para que você não comece a viver essa vida aqui como se fosse para sempre.
Porque nada aqui é para sempre. Aqui nessa esfera, nessa dimensão, por mais que você olhe para a sua vida e veja o quanto ela é boa, ou o quanto ela é difícil para você, aqui nessa dimensão tudo passa. Nada é para sempre, tudo é passageiro, e depois que passa, podem haver reviravoltas. Aquele que estava embaixo fica em cima, aquele que estava em cima vai para baixo. Porque quando se passa a linha da morte, os critérios mudam. Como a gente vê aqui nessa história, o rico se vestia com as roupas mais finas possíveis, de púrpura. Roupas caríssimas. A púrpura era extraída de um crustáceo. Só os reis se vestiam de púrpura. Mas depois ele é vestido com chamas. Já o Lázaro era coberto de feridas. Mas depois, biblicamente falando, é vestido com trajes brancas nupciais. O rico se banqueteava todos os dias havia banquetes na sua casa. Mas depois sequer uma gota de água lhe é dada como direito. Já o pobre, o mendigo Lázaro, salivava ao ver a mesa do rico e desejava comer de alguma migalha que porventura caísse e se achegasse perto dele do portão. Mas depois lhe é dado um lugar à mesa com Abraão. Jesus disse assim, que muitos viriam de longe e se sentariam à mesa com Abraão. Esse rico vivia regaladamente, o texto dá a entender que ele chegou assim num nível de vida que ele não precisava se preocupar com mais nada. Ele chegou assim a um nível de riqueza que ele não precisava mais trabalhar. Você tem esse sonho, irmão? Já o mendigo, mas depois ele vai para a sua experiência de tormento. Não tem sossego um dia sequer. Um minuto sequer. Já o Lázaro, o texto não é claro, mas parece que ou os cães tinham tanta dó dele, que vinham de forma terapêutica lamber-lhe as feridas, ou lhe era um outro tormento, além das feridas, os cães lhe molestando. Mas agora o texto diz que ele é consolado. Ou seja, irmãos, da morte, da linha da morte para cá, tudo efêmero, tudo passageiro, tudo temporário, não importa o que seja, não importa o que seja. Da morte para lá, tudo definitivo e eterno, não muda mais, porque inclusive o Abraão vai dizer, há um abismo entre nós. E alguém poderia dizer assim, poxa, mas está quase dando a entender que é pecado ser rico, é pecado ser rico. Não, tanto que o próprio Abraão o fora. Mas tome muito cuidado, para que você não viva de tal forma, que ao final da vida você esteja rico para o mundo, mas pobre para com Deus. Esteja apto a assumir as posições mais altas desta terra, mas inapto para qualquer posição no céu. Conhecido, bem-sucedido aos olhos de muitos, mas ouvir daquele que mais importa. Não te conheço. Não te conheço. Mas como assim, Senhor? Não te conheço.
Segundo, irmãos, ame as pessoas. É difícil, é mais fácil você amar alguém que está longe. Por exemplo, se a gente começar a colocar aqui imagens de crianças na África, é tão fácil amar aquelas crianças, elas estão longe. Difícil é amar a criança que está aqui nos incomodando no culto. Quem está perto é mais difícil de amar. Teve um teólogo que chegou a dizer assim, que essas chamas que atormentam o rico, na verdade é o remorso que veio por não ter feito o bem a Lázaro enquanto havia tempo. E de fato o remorso é uma chama que corrói, que consome a alma daquele que o tem. Remorso, culpa, é um verdadeiro inferno na terra. A gente não sabe. A verdade é que o Lázaro foi colocado no portão do rico. Não estava longe, estava na porta do rico. Bastaria estender a mão e aliviaria um pouco da dor. Mas até onde a gente vê aqui, não aconteceu isso. E agora já não há mais tempo. Seja como for, há uma lição aqui, para mim e para você, numa analogia. A vida é como uma partida de futebol. Tem 90 minutos para a gente tentar fazer alguma coisa de bom. Mas depois que o juiz apita, fim de jogo, não adianta correr, não adianta tentar, não adianta fazer, não vale mais nada, porque simplesmente o tempo terminou, o tempo acabou, o que foi feito, o que não foi feito, não há mais tempo para ser feito. Por isso que Jesus uma vez disse, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, onde ninguém mais pode trabalhar. A hora de você fazer alguma coisa para alguém é agora. Então eu te pergunto, o que Deus, o Espírito Santo, sopra no seu coração de fazer algo bom para alguém? Quem é essa pessoa? Que bem é esse que Deus está soprando no seu coração para que você faça a ela, para que você faça a ele? Você já teve essa experiência? Assim, é como que, quase que se fosse um aviso. É assim, um momento que vem uma inspiração. Parece que o Espírito sopra uma bondade no seu coração, o seu coração se quebranta e você sente o desejo de fazer o bem para uma pessoa, e talvez é uma pessoa bem próxima de você, talvez a mais próxima de você. Foi o caso, por exemplo, de uma menina, uma moça, na verdade, que até então não se dava bem com o pai devido a uma série de questões do passado, mas uma hora Deus soprou no coração dela o desejo, a vontade de fazer o bem ao pai, independente do que tivesse acontecido, simplesmente porque era seu pai. Era seu pai, pronto, acabou, o pai. E aí, todas as vezes que o pai chegava em casa, ela o recebia com uma saudação carinhosa e com um beijo. Todos os dias. O pai chegava em casa, era recebido por ela com um beijo. Uma boas-vindas. Até que veio a notícia da partida do pai. E ela diz hoje, mas foi um tempo tão pouco. Verdade. Por isso, irmão, se Deus toca no seu coração, independente do que tenha acontecido no passado, comece a fazer o bem a essa pessoa, ame essa pessoa. Então faça. Sabe por quê? Porque não vai ser para sempre. Pode ter um sacrifício agora, pode ter um aperto, mas ouça, não será para sempre. Salmo 90, 10. Tudo passa rapidamente. E nós voamos. Qual é o bem que está no seu coração por alguém? Pode ser Deus que está falando com você.
enquanto é tempo. A paz que vai vir depois vai superar qualquer coisa. Terceiro, você quer estar preparado para esse dia? Então ore por esse dia. Se prepare para esse dia. Te faço uma pergunta sincera. Você já orou por esse dia? Você já orou para que nesse dia você esteja em paz e não desesperado? Você já pediu para Deus que nesse dia você possa olhar e ver o céu aberto e Jesus em pé ao lado do trono de Deus, como Estevão olhou e viu Jesus de pé ao lado direito de Deus, esperando por Ele para o receber? Você já orou para que nesse dia você possa orar como Jesus orou? Pai, completei a obra que me deste para fazer. Despede agora em paz o teu servo. Você já orou para que nesse dia os anjos te cerquem e te vão escoltando, protegido de todo e qualquer perigo, até Jesus? Aí você diz assim: peraí, pastor, mas não é tudo pela graça? Jesus já não resolveu tudo lá naquela cruz? Já não está tudo resolvido? Já não está tudo garantido? Sim, irmão, está. Agora, dependendo do que a gente faz, independentemente se somos crentes ou não, a gente pode viver de um jeito ou pode viver de outro. A gente pode morrer de um jeito ou pode morrer de outro. A gente pode ir para o céu de um jeito ou pode ir para o céu de outro. Li um texto do pastor Charles Spurgeon. Falou muito ao meu coração. Me impactou muito. Por isso que eu quero compartilhar com você. Ouça só o que ele diz. Se um cristão pode, por contingência, ser salvo enquanto se conforma com esse mundo, o será. Em qualquer caso, como alguém que escapa do fogo. Paulo disse isso, que alguns serão salvos, mas como quem escapa do fogo. Ou seja, vai ter gente que vai chegar no céu como tendo escapado de um incêndio. Então, chega no céu como se tivesse, acabei de escapar de um incêndio. Aí o Spurgeon continua. Você desejaria deixar esse mundo na escuridão de um leito de morte, desesperado, e entrar no céu como um marinheiro vítima de naufrágio, escalando as rochas de sua terra natal? Se sim, então, seja mundano, misture-se com os amonitas e se recuse a sair do arraial carregando o vitupério de Cristo. Forte, mas verdadeiro. Paulo diz isso, que o indivíduo há de ser salvo, mas como pelo fogo. Vai chegar no céu cheirando fumaça. Ou vai chegar em paz, sereno, tranquilo, com honra. Então todo crente em Cristo está lá. Mas pode chegar de um jeito ou de outro. Como você quer chegar? Então não brinque, irmãos. Porque é a palavra da vida. Você quer estar preparado para esse dia? Não só para ir para o céu, mas para o dia em si. É hoje. Sei que é hoje. Quer estar preparado? Então, ouça Moisés e os profetas. Porque eles testemunham de Cristo Salvador. Me lembro de uma moça me dizendo assim, falava de Jesus para ela num tempo de faculdade, ela me disse assim, olha, se um dia Deus aparecesse no céu, eu creria. Se Ele se mostrasse, eu creria.
eu acreditaria. Hoje eu penso assim, será mesmo? Será mesmo? Ou será que no outro dia já estava duvidando? No outro dia já pensando assim, será que eu vi mesmo? Ou será que foi coisa da minha cabeça, eu estava cansado, eu tomei remédio? Porque quem não quer crer, não crê, irmãos. A fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Não é ver para crer, é crer para ver. Jesus disse isso a Marta. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então, quem crê, vê. Quem não crê, não vê. Ainda que esteja diante dele, diante dela. É o que Abraão explica, ou pelo menos tenta explicar, para esse rico, em tormentos, que diz para o Lázaro, o rico está no inferno. Eu não diria que é o inferno, mas aqui é uma outra história. Está em tormento. E ele continua mandando, ele quer que o Lázaro vá, ele quer que o Abraão manda o Lázaro. E parece, alguns dizem, que quando ele disse assim, não, mas se um morto for e for falar com os meus irmãos, eles não vão vir para cá. Aí, nas entrelinhas, está uma acusação. Eu não fui totalmente informado. Tipo, se um morto tivesse vindo falar comigo, eu não teria vindo para cá. Aí o Abraão diz assim para ele, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu, não, pai Abraão, não. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. E aí então Abraão solenemente declara, verso 31, se não ouvem Moisés nem os profetas, ou seja, as Escrituras, a palavra de Deus revelada, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Porque é a palavra, e a palavra de Deus, que suscita a fé que salva. Então, irmãos, pode ter certeza de uma coisa. Se você precisa ouvir algo ainda, para estar preparado para o dia, você pode ter certeza que Deus vai falar com você. Por meio da sua palavra. Se tem algo que você ainda precisa ouvir, para estar preparado, pode ter certeza, Deus vai falar com você. Pela sua palavra. Palavra que salva. A minha esposa diz que quando ela era criança, ela foi praticamente criada na igreja. Mas ela tinha muito medo de ir para o inferno. Tinha muito medo de ir para o inferno. E ela disse porque, no fundo, ela sabia que não era salva. E diz que quando o pastor começava a fazer o apelo, começava o tormento. Porque havia, parece que uma luta. Uma luta, vai! E ela dizendo, mas eu não posso, eu tenho vergonha, o que vão falar de mim? Eu já até canto. 10 anos, hein? E todo o culto era o tormento. O pastor começava a fazer o apelo, tormento. Então, um dia que o pastor fez o apelo, quem queria entregar a sua vida para Cristo, começou a luta, aí ela não resistiu mais, ela virou para a mãe e disse, mãe, eu quero ir. Então vai, minha filha.
E ela foi. E diz que nesse dia, justo nesse dia, só ela aceitou Jesus. Toda a igreja vendo. E o pastor orou por ela. E ela diz que quando o pastor estava orando, ela viu uma mão com uma pena dourada, escrevendo o nome dela em um livro. Desde esse dia, o medo do inferno foi embora e nunca mais voltou. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo, aleluia, para a glória de Deus. Então alguém já disse, você deve ter ouvido já isso, que a morte é a única certeza que as pessoas têm. E é para o que a maioria menos se prepara. A minha pergunta, esse é o seu caso? Então ouça, creia em Jesus hoje. Confie a sua vida a Ele. Diga a Ele. Olha, não espere estar preparado para vir, Ele que te prepara. Diga a Ele, eu não estou preparado. Eu não estou preparada. E duvido, eu nunca vou estar. É tudo o que Ele precisa ouvir. Me salva, porque só o Senhor pode me salvar. E Ele vai salvar você. Ele vai abraçar você. Ele vai chamar você de filho, vai chamar você de filha. Vai dar ordens para que se comece a festa no céu. E Ele não apenas vai preparar você, mas Ele vai preparar tudo. Porque olha o que Ele diz. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, bendito o nome de Jesus. Não há alguém mais amável, mais amoroso do que Jesus. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. E vos levarei para mim. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Que assim seja, para a glória de Jesus. Amém.